Muito bom dia, um ótimo sábado para todo mundo, um excelente final de semana, chegando com as primeiras notícias, as primeiras informações do Fluminense por aqui, falando mais uma vez direto dos estúdios Pox Games. É por isso essa qualidade absurda aí de imagem, como já tem uma galera já acostumada. Estou aqui em Jundiaí neste momento, pertinho de São Paulo, e amanhã estaremos em loco, claro, como sempre, lado a lado com o Fluminense para acompanharmos mais uma rodada de campeonato brasileiro. O momento não é bom, a gente sabe, muito pelo contrário. Teremos mais um jogo dificílimo pela frente. No entanto, a reação precisa ser imediata. E tomara que, de algum jeito, de alguma forma, essa reação possa começar diante do São Paulo neste domingo no Morumbi. Inclusive, o técnico Renato Gaúcho encerra neste sábado no CT Carlos Castilho a preparação para este confronto. E sabemos que, mais uma vez, o Fluminense terá mudanças na equipe, como vem sendo constante nesses últimos jogos. Afinal de contas, o Ignacio sofreu uma lesão, infelizmente, no joelho esquerdo, vai ficar fora por pelo menos um mês e meio. Essa é a previsão inicial passada pelo Fluminense, e com isso, o Thiago Silva deve voltar ao time titular. E a tendência, pelo menos a lógica, diz que o Renato vai manter o time no 4-3-3, com 3 volantes e 3 atacantes. Resta saber se ele vai repetir os jogadores. Na lateral esquerda, o René deve voltar ao time titular, e aí a gente tem sempre a dúvida ali no meio de campo, se ele vai começar com o Bernal, ou se vai manter o Bernal no meio de campo e escalar Hércules, Nonato e Martinelli, ou se vai tirar talvez o Nonato, colocar o Bernal ali como primeiro volante e ter Martinelli e Hércules ali tendo uma responsabilidade ofensiva maior, ou até o Lima aparecer como opção. Não darei para descartar essa possibilidade. Talvez até no lugar do Soteldo, depende muito da estratégia que o Renato vai montar para este jogo especificamente. Tem dúvida também no ataque, né? O Serra, depois da partida muito ruim que ele fez, será mantido também na equipe principal? Germancano ou John Kennedy? Será que tem essa dúvida na cabeça do Renato? Enfim, são algumas possibilidades, são muitas possibilidades. O problema é que, infelizmente, nenhuma está encaixando nesse momento. Essa é a grande questão. O Renato vem fazendo mudanças, seja por questões físicas ou por questões técnicas, táticas, por opções do treinador, vem mudando muito a equipe, tentando encontrar uma forma de jogar o time ideal depois da saída do João Arias. Até agora ele não conseguiu. Resta saber o que o Renato vai aprontar para esse jogo deste domingo. Por falar em John Kennedy, aliás, antes disso, se você puder, deixa o like aí, se inscreva aqui no canal, o seu comentário também é muito importante. Está vendo essa qualidade de imagem aqui do Pox Games? Para quem não conhece, inclusive, a galera que é do game aí, com certeza conhece o Pox Games. Mas se você ainda não conhece, vai lá no canal, deixe sua inscrição lá também, porque ele produz um conteúdo absurdo, de muita qualidade, para a galera aí que é do mundo dos games. Tenho certeza que você, se você gosta, vai começar a acompanhar e vai curtir muito também. Então deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Leste também, né? Se você não está inscrito, é muito importante já fazendo esse convite. Por falar em John Kennedy, ao longo dos últimos dias, a gente discutiu a possibilidade de o Fluminense ter um foco nessas janelas de transferências na busca por um centroavante também. Pois bem, isso está acontecendo. Eu antes tinha dúvida, depois do retorno do John Kennedy, eu acreditava que o Fluminense não fosse focar no centroavante, até porque antes da Copa do Mundo, a avaliação do Renato Gaúcho da comissão técnica era de que o Fluminense estaria bem servido para a posição. E ele dava preferência a um jogador de lado, pode ser até um jogador que com capacidade para atuar por dentro, mas não um centroavante, um cara fixo de área. Então vejam que essa percepção ela mudou. Não só pela Copa do Mundo, mas pelo que vem acontecendo depois dela e até na Copa do Mundo também. Os atacantes do Fluminense não tiveram lá um grande desempenho, para ser generoso aqui, né? Então essa avaliação mudou e o Fluminense está sim atrás de um centroavante. E aí, o que bate muito com isso é que o GE publicou uma matéria ontem afirmando que o Renato Gaúcho estuda utilizar o John Kennedy como um segundo volante. Segundo volante. Um segundo atacante, que é como ele estava sendo utilizado lá no Pachuca. Aí as coisas se encaixam. Aí as peças ali do quebra-cabeça vão se encaixando.
porque achava muito difícil o Fluminense buscar um quarto centroavante. E tendo um ídolo como opção, que não está no bom momento já há um tempo, apesar de ser o artilheiro da temporada, que é o Germancano, um jogador que foi contratado, que não deu retorno técnico até agora, que é o Everaldo, muito contestado, e o John Kennedy voltando, que a gente não sabe muito o que esperar. Então, com essa opção do Renato em utilizar o John Kennedy como segundo atacante, quase falo de novo, aí faz sentido focar na busca para trazer um camisa 9, e aí é o que eu venho falando. O Fluminense não precisa de jogadores medianos, jogadores para completar elenco, jogadores que vão chegar para ser mais um. O Fluminense precisa de jogador de peso para chegar e jogar. E se for isso, é para chegar um atleta para deixar Cano no banco, para deixar o Everaldo no banco. O raciocínio tem que ser esse, senão não faz sentido. E se a gente observar o jogo contra o Palmeiras agora, faz sentido essa informação, porque o John Kennedy ele entra no jogo junto com o Everaldo. E o Renato não coloca um 4-2-4. Ele mantém o 4-3-3, mas com o John Kennedy jogando de fato ali como segundo atacante. Não era exatamente o ponta, não era o centroavante, que era o Everaldo, fazendo a função de segundo atacante. Isso já mostra, é um sinal de que o Renato pretende utilizar o John Kennedy desta forma. E quando ele puder utilizar um esquema com 3 zagueiros, faz mais sentido ainda. Vai ter 2 atacantes. Você pode ter o John Kennedy ali, se estiver bem, flutuando com mais liberdade. Não vai entregar o que o Ares entregava, mas essa é a ideia. Então as coisas se complementam. Ainda não tenho, não posso dizer para vocês que tem algum jogador engatilhado, camisa 9 engatilhado, não tem, mas a diretoria está buscando, talvez já esteja negociando, a gente não sabe. São poucas as informações que temos de fato agora em relação a negociações do Fluminense em andamento. A gente sabe que tem coisa, pode evoluir, mas por enquanto nada de concreto. Mas é bem provável que a gente tenha novidades muito em breve. Então o Fluminense atrás de um centroavante e com essa ideia do JK ser utilizado como segundo atacante. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Bom, enquanto os reforços não chegam, tem muita especulação e, de fato, coisas concretas acontecendo em relação à saída de jogadores. Agora mais um, o Lelê, que na verdade já estava fora do Fluminense, né? Ontem o Atlético Goianiense acertou a contratação do Lelê, ele já vinha sendo especulado por lá, ao longo acho que tem mais ou menos uma semana, um repórter lá de Goiânia me mandou mensagem perguntando se estava sabendo alguma coisa. Eu falei, cara, tem alguns rumores, mas por enquanto nada de concreto. E aí as coisas nos últimos dias evoluíram e o Lelê acertou com o Atlético Goianiense. Depois de todo aquele imbróglio envolvendo o Nagoya Grampus, ele foi lá para o Japão, não pôde atuar pelo time japonês, já tinha sido contrato, tudo fechado, tudo certo, mas por uma determinação da FIFA que não permite uma transferência internacional se o jogador tiver jogos oficiais por 2 clubes numa mesma temporada. Ele já tinha jogo pelo Fluminense no início do Campeonato Carioca e também já tinha vestido a camisa do Ceará. Então a FIFA barrou essa transferência, ele volta para cá, mas transferência nacional é permitida. E aí ele vai para o Atlético Goianiense, portanto, né, um jogador que não fazia parte já dos planos do Fluminense para esta temporada, vai vestir a camisa do Atlético Goianiense. Essa informação foi publicada por alguns veículos de Goiânia, o GE também publicou essa notícia. E é isso, tá? Tem um outro jogador que também surgiu uma possibilidade de saída, que é o Paulo Baia. É mais um que não vem sendo muito aproveitado pelo Renato, o que também já era de se esperar, né? Não é surpresa para ninguém. E há um interesse um suposto interesse do Atlético Goianiense no Paulo Baia. Por que eu estou falando de suposto? Ontem, até lá no Jornada, durante a live, o Gabriel Amaral afirmou que entrou em contato com um dos representantes ali do staff ali do Paulo Baia, e essa pessoa disse que não recebeu nenhum contato por ele. Então essa informação está vindo lá de Goiânia, o Atlético teria interesse no atleta, mas até agora não houve ali nada formalizado para ele ir para lá. Lembrando que o Paulo Baia está emprestado ao Fluminense. O Paulo Baia não é jogador, tem opção de compra, que pela lógica, obviamente, não vai ser exercida. Então, se tiver ali um acordo entre os clubes, ele pode até ser liberado, se for o caso.
e creio que o Fluminense também não vai se opor a isso neste momento. Foi uma aposta que o clube fez no mercado para tentar achar ali, enfim, dar uma sorte de ele chegar, desempenhar bem. Não aconteceu. Se o Atlético chegar e realmente formalizar ali uma proposta, o Paulo Baia pode ser mais um a deixar o Fluminense nesta temporada. Por enquanto, o que a gente tem é isso. Ao longo do dia, a gente vai buscar mais informações, mais notícias para vocês. O mercado, com certeza, vai se intensificar, vai ficar mais agitado nos próximos dias e você vai acompanhar tudo aqui no canal do Lessa. Só aquele lembrete de sempre, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também seu comentário é sempre muito bem-vindo.